A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Olá, amado e amada ouvinte, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Eu sou Jean Peterson e vai começando a partir de agora o nosso programa, porque não é só meu não, é nosso programa Por Dentro da Bíblia, aqui na nossa amada e querida Maior Amor. A nossa rádio que proclama o amor de Cristo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como você tá? Tá tudo jóia por aí? Tudo tranquilo? Aqui tá chuvoso, tá um clima gostoso, né? Bom pra comer uma polenta, uma sopinha, uma farofa. É muito bom, hein? Deus continue te abençoando. Obrigado por você estar aí me ouvindo onde quer que esteja, de norte a sul, de leste a oeste. Deus é bom, né? Estamos mais uma vez aqui. Você sabe que eu conto os dias, eu conto a semana para estar com você. Eu fico todo dia contando para chegar o sábado, para eu sentar aqui, pegar o meu microfone, a minha pauta e falar com você. Sabe por quê? Porque eu amo estar aqui na Rádio Maior Amor, apresentando o programa Por Dentro da Bíblia, o nosso programa semanal de estudos bíblicos, não é? É bênção. É muito bom estar com você. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp da Rádio Maior Amor, que está no 44 9 97 54 0049. É o nosso programa, ou melhor, é o nosso WhatsApp para você participar onde quer que você estiver. Tem o Facebook também do programa Por Dentro da Bíblia. Segue lá, curte, facebook.com/programa Por Dentro da Bíblia. Tá certo? É só desconectar e conectar de novo, produção, que aí volta, não é? É um probleminha aqui, mas tá bom. facebook.com/programa Por Dentro da Bíblia. Esse é o nosso Facebook. Tem um e-mail por dentro da Bíblia @maior.amor.com.br para você mandar sua perguntinha também, né? Esse programa é o programa de perguntas e respostas. A gente responde, é uma forma interessante de aprender a palavra de Deus respondendo perguntas, né? Tem que ter perguntas, sem perguntas não há resposta, tá bom? É bênção, é coisa boa, Deus é bom e fiel, não é? Lembrando também que você pode ouvir este programa depois, gravado. O programa fica gravado para você escutar onde quer que esteja, sabia? O programa fica gravado, fica salvo nas principais plataformas de podcast do mundo, do planeta Terra. Temos, por exemplo, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music e muitos outros, não é? Você pode nos ouvir onde quer que você estiver, tá bom? Este é o nosso programa Por Dentro da Bíblia. De uma forma ou de outra, você pode me ouvir, sabia? Estamos aí presentes, não é? E também um lembrete, né? Tá lá no maior.amor.com.br/Por Dentro da Bíblia. No site da Rádio Maior Amor também. A gente vai colocando, né? Sempre os programas lá para você escutar, tá bom? Então eu quero mandar abraços. Mandar abraço aqui pro Acedir de Presidente Prudente. Ele sempre diz que ouve, sempre ele manda mensagem pra mim, esquece de mim não, vou ouvir seu programa, vou fazer minhas coisas por aqui, tá mandando abraço. Irmão Dirley de Serrana, né, que diz que é meu aluno, né, que honra dele, que honra minha, né, por ele estar ouvindo, né, quem sou eu? Sou o menor da casa de meu pai. E eu vou vendo aqui no WhatsApp e vou mandando abraço. Vai mandando o zap pra nós aí que nós vamos mandando abraço. Só tá que chega mensagem, o locutor fica feliz, né? O locutor fica muito, muito alegre. Por isso, não é? E quero mandar um abraço. Deixa eu colocar aqui. Equipe Maior Amor, Leandro, Janaína, Amarildo, Paulo Augusto. Deus abençoe vocês. Obrigado por todo o apoio, viu? De sempre.
por estarmos aqui. Deixa eu começar a colocar as mensagens, porque o ouvinte tem prioridade. Começou a chegar a mensagem, eu já clico aqui pra gente escutar. Quem é o primeiro? Vamos ouvir? Vai. Boa tarde, Jean. Que Deus te abençoe poderosamente, meu querido. Amém. Dá lugar que o Espírito Santo venha esclarecer, venha reinar no teu coração, na tua vida agora, para transmitir esse programa maravilhoso. Amém. Dá lugar, meu filho, porque Deus é contigo. Aleluia. E um abraço para todos os ouvintes do programa Por Dentro da Bíblia. Deus é na sua vida. Aleluia. Então não fique tímido. Abre bem a sua boca. Amém. Que o Senhor vai te encher nesse exato momento. Amém. Amém. Que bênção. Amém, meu irmão. Sabe quem que é ele? Pastor Francisco Mesquita. Eu recebo em nome de Jesus as suas palavras. Viu, meu irmão? Que bênção ter a sua audiência aqui no nosso programa. Ele que é lá de Manaus, Manauara, ouvindo. Alô para todo mundo de Manaus que está escutando a nossa programação, não é? E quero mandar um abraço pro meu sogro Roberto, lá em Cuiabá, né? Deve estar chovendo igual aqui, né? Que Deus abençoe grandemente. Tá ouvindo esta programação, não é? Em nome de Jesus. É coisa boa demais, não é? Tem mais gente aqui ouvindo. Quem é? Vamos ver. Paz do Senhor Jesus. Amém. Jean Peterson. Glória a Deus. E Deus abençoe essa programação aí, todo Amém. sábado, né? Aqui, nos concedendo essa oportunidade de poder estar por dentro da Bíblia, né? Amém. Isso Glória aí. a Deus. Que Deus abençoe grandemente. Que todos possam estar ligadinho, aprendendo, né? Porque a Bíblia, ela nos direciona, né? É verdade. Que Deus abençoe grandemente, irmão Jean. Deus abençoe essa programação, que Deus abençoe a sua família. Amém. E todos que estão aí por detrás deste programa, né? Glória a Deus. E que nós possamos sempre estarmos aí com o ouvido ligadinho, tá? Às vezes a gente não liga aí, mas a gente tá ouvindo aqui, tá? Que bom. Deus abençoe, fica com Deus. Amém. Ótima programação, graça e paz. Graça e paz. Deus abençoe a irmã também, irmã Luciana Reis, sua filha Dalila. Que benção, hein? Ô, coisa boa. O locutor fica feliz, viu? É um privilégio muito grande saber desta audiência, não é? Saber que as pessoas estão ouvindo esse programa e o locutor o ouvinte tem prioridade. Vou tocar mais áudio, comigo é assim, depois do estudo a gente toca depois, né? Mas está chegando mensagem, eu vou colocar. Depois vamos pro estudo da palavra de Deus. Quem está aí? O Dil também, né, Jean? Tô aqui ouvindo, tá? Ouvi o programa todo. Oxente. Amém. Oxente de baiano. Valeu. Glória. Deus te abençoe, Jean. Amém. Esqueci também de falar, Jean. Sou tio Dil, né? O povão vai saber, né? Eu tô aqui ouvindo por dentro da Bíblia. Aí, ó. É de Deus. Esse irmão é de Vitória da Conquista, Edivaldo Tio Dil. Eu esqueci dele, hein? Que bom que ele participou, porque eu não coloquei, eu não ia falar o nome dele. Oh, meu Deus do céu. Só Deus, hein? O locutor fica feliz. Deus abençoe o irmão Tio Dil, de Vitória da Conquista, toda a sua família, todos os ouvintes, que esse divulga a rádio, viu? Lá onde ele tá. Não que os outros não o façam, tá bom? Tem muita gente de Manaus que ficou sabendo da rádio por meio do pastor Francisco, por meio da irmã Luciana, que participou. Nós aqui também divulgamos, não é? Minha família e eu. Então, todo mundo divulgando e ouvindo a Rádio Maior Amor. Isso para nós é um grande privilégio, tá bom? É muito bom saber que você está por aí. Vamos ao estudo? Vamos estudar a palavra de Deus, porque nós estamos aqui para isso, não é? Pra gente estudar a palavra de Deus. E o tema que nós vamos abordar hoje é muito interessante. O tema é: se somos salvos pela graça, por que precisamos obedecer a Deus? Ou você pode também falar assim: por que eu preciso obedecer a Deus se eu sou salvo pela graça? Parece que é uma pergunta interessante, né? É meio óbvio, mas eu obedeço porque Deus diz que tem que obedecer. Sim, vamos estudar, vamos entender esse tema interessante. Eu gosto de falar sobre a graça de Deus.
Eu gosto de dizer, falar sobre salvação, né? Soteriologia, a doutrina da salvação, não é? É legal falar sobre isso. É muito bom, é uma das bases da fé cristã. Por que nós somos salvos, né? Enfim, dá uns programas legais aí, hein? Vamos pensar sobre isso. Vamos lá. Então tá, o texto que é base do nosso estudo é, obviamente, Efésios 2, 8 e 9, né? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Ele diz assim, ó: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu li até o versículo 10 aqui para ficar mais interessante. Então você compreende que somos salvos pela graça através da fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo, não é? Como nosso único, suficiente Senhor e Salvador. Não é só Salvador, não é só Senhor. Tem que ser os dois. Tem que ser único e tem que ser suficiente. Essa é a fé salvífica, não é? É a fé que nos salva. E aí é interessante que não vem de nós. A Bíblia diz que nós não podemos ter essa fé naturalmente. Nós temos aquela fé, eu fui salvo, eu vou acordar hoje, vou fazer tal coisa, eu vou conseguir, eu vou lutar, eu vou conseguir. Essa é a fé natural. Mas e a fé salvífica? Só o Espírito Santo que pode nos dar, né? Pra gente ser salvo, pra que a gente chegue ao conhecimento da palavra de Deus. É só por meio do Espírito Santo, não é? Não vem das obras, tá? A salvação. Não há nada que eu faça para merecer a salvação. Não tem como. Não são as minhas obras, ou não são pelas minhas obras que eu sou salvo, ou que eu me mantenho salvo. Eu dependo de Cristo. Eu dependo da graça de Deus manifestada em Cristo Jesus para eu ser salvo. É o primeiro ponto. Eu preciso dela. Não é por obras. Porque se fosse por obras, temos que tomar muito cuidado com isso. Porque é comum no nosso meio evangélico, e eu digo isso com muita tristeza, não falo com alegria não. Olha, eu quero ser mais santo que o outro. Não, porque eu uso o terno, ele não usa. Eu jejuo mais, eu oro mais. E eu conheço muito a Bíblia, eu faço teologia, aquele irmão lá não faz. Eu sou mais santo que ele. Eu conheço mais. Não é. Tem uma questão de galardão a isso, nós podemos estudar outro dia, tá? Sobre isso. Mas salvação é uma só, para todos. Creu em Jesus? Recebeu ele como único, suficiente Salvador e Senhor? Tá salvo. Não é pelas obras. Aí vem um negócio interessante no versículo 10. Hoje nós vamos demorar mais um pouquinho, não é? Acredito eu. Mas fica aí, fica comigo. No versículo 10 fala: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Criados para as boas obras. Você não é salvo pelas obras, elas são consequência da salvação em Cristo Jesus, não é? Elas são consequência. Então, vamos ler outro texto interessante aqui, na sequência, não é? Romanos, capítulo 4, versículo 3 a 8, vamos ler aqui? Vai falar sobre isso também, né? A justificação. Porque diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim, Davi também declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. É pela fé, a justificação, pela fé em Cristo, não pelas obras, não é? Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores, não é? Um justo morrendo pelos injustos. Romanos capítulo 5, verso 8, estou citando aqui para você, não é? E aí
nós estamos avançando e entendendo que somos salvos pela graça, por meio da fé em Jesus, e que as obras, elas são uma consequência. E o que são as obras? O que são as obras? Vamos ler, avançando aqui. Primeiro, quero ler um versículo antes de falar sobre isso. Um versículo que eu gosto bastante, tá? O que são as obras? Antes de falar sobre as obras, aliás, eu vou ler aqui 1 Coríntios capítulo, ou melhor, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Diz assim: e assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando eu me converti, eu gostava muito. Foi um dos primeiros versículos que eu aprendi. Eu gostava muito, gosto desse versículo. Somos nova criatura se estivermos em Cristo, porque as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Os velhos hábitos, velhas práticas, o velho homem, tudo morreu, né? Nós não deixamos de sermos humanos, falhos, mas nós vamos sendo aperfeiçoados. Sabe por quê? Porque no versículo 18 fala aqui, ó: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo conciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, se somos novas criaturas, se as coisas velhas passaram, então nós devemos entender que não podemos ficar pecando, não é? Começa por aí. Não podemos ficar pecando, é uma consequência. A gente peca sim, a gente erra. Quem somos nós, meu irmão? Eu não sou melhor do que você, nem pior. Eu sou alguém que está buscando com muita luta, vamos dizer assim, a luta do dia a dia, permanecer no caminho do Senhor, não é? Buscando ficar firme no Senhor. Como você tem a mesma luta que você, a mesma dificuldade que você. Preciso da graça de Deus a cada dia, a cada momento para ser aperfeiçoado. Somos nova criatura, mas precisamos da graça de Deus. E que bom, porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não lhes imputando os seus pecados, né? Reconciliando consigo o mundo. Todo mundo que nele crê, todo aquele que nele crê é reconciliado. Deus não olha para nós, Deus olha para o que Cristo fez. É preciso que você entenda isso, não estava na pauta, eu estou falando. Deus não olha para o que o Jean está fazendo. O Jean... Não. Deus olha para Cristo e fala: olha o que meu filho fez pelo Jean, pela Quelita, pelo Leandro, pela Janaína, pelo Amarildo, pelo Francisco, pelo Edivaldo Tio Dil, pela irmã Luciana Reis. Deus olha para Cristo, para os méritos de Cristo. Não é? É assim que funciona a salvação. Essa é a mecânica da salvação, né? Em Cristo não temos mérito algum. É preciso que nós entendamos isso. Só que aí nós vamos avançando no entendimento, não é? Somos salvos pela graça, Deus olha para Cristo. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Tem a brincadeira de amarelinha que a gente brincava quando criança, que é uma brincadeira diabólica. Uma hora eu tô no céu, outra hora eu tô no inferno. Uma hora eu tô no céu, uma hora eu tô no inferno. Você já parou pra pensar nisso? Que coisa, não? É muito interessante. Tem gente que vive assim: ai, será que eu pequei? Ai, será que... E agora? Será que eu tô salvo? Mas não é pelas minhas obras. É pelas obras de Cristo. É preciso que fique sólido esse entendimento, não é? Esse entendimento pra nós. Só que aí nós vamos avançando no entendimento. Eu sou salvo pela graça. Eu precisei explicar isso para você e gastei grande parte do programa explicando essa questão. Mas aí tem a consequência dela, não é? Tem a consequência disso, da minha salvação pela graça. Eu continuo do mesmo jeito? Não, eu não continuo do mesmo jeito, não é? Em Romanos capítulo 6, verso 1, fala assim, já vamos falar das obras, tá? Já vamos falar das obras. Em Romanos 6:1 fala assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, se eu sou salvo por Jesus, pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus, eu preciso não viver no pecado. Eu posso até pecar,
mas eu não posso viver nele. Não posso viver pecando, não é? Porque no versículo 22 do mesmo capítulo fala assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então é a santificação que nos vai levar até a vida eterna. Todo dia um cadinho, né? Como diz o mineiro, todo dia um pouquinho mais um pouco e vai indo até chegarmos na presença de Deus. É assim que a Bíblia diz. Nós não podemos viver pecando. E eu quero ler, né? Outro texto interessante que eu separei aqui. Em 1 João capítulo 3, vamos ver dos 5 ao 9. É interessante essa epístola, né? De João. João é o nome do meu filho, para quem não sabe, né? E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Tirar, não é encobrir, não, é tirar. Deus não se lembra mais dos nossos pecados, a Bíblia diz, né? Lembrei aqui. Tirar, quem está em Cristo, você pecou? Deus não se lembra mais, ele tirou. E nele não há pecado. Ele é santo. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o ouviu e nem o conheceu. Se eu tô na igreja, eu digo que tô na igreja, que é um evangelho morno que tem sido pregado hoje, pra gente só ter. E num país como o nosso, de muita pobreza, já melhorou muito, mas ainda tem muita pobreza, muita miséria. Você pregar um evangelho que propicie isso, essa mudança de vida, inclusive financeira, econômica, né? É fácil, é muito fácil. Aí a pessoa só quer ter. Um evangelho que tem sido pregado hoje, mas na verdade não é assim. Temos que ser sal e luz, não é? Sal e luz. Continuamos a leitura? Desculpa a interrupção. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Então se eu continuo pecando nesse evangelho morno, tô indo pra igreja, todo domingo vou lá, vou sentar lá no banquinho lá, vou ouvir o pastor pregar, né, e tal. Mas sendo que a prática é no dia a dia, né? É com a família, é com os amigos, com os colegas de trabalho, de faculdade. É aí que a gente vai saber, né, como é que é. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, glória a Deus, aleluia, para desfazer as obras do diabo. Pastor Francisco Mesquita, para desfazer as obras do diabo. Desfazer, tudo que ele fez na minha vida, na tua vida, no passado, foi desfeito em Jesus. Amém? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Tá vendo? É o que eu tô falando. Se é nascido de Deus, se creu em Jesus, não é? Como diz lá em João 1,12, a saber, né? Diz que a todos quantos o receberam, a saber os que creram no seu nome, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então se você creu em Jesus, você não pode viver pecando. Porque quando você peca, quando você erra, vem um sentimento de culpa, eu errei, eu fiz coisa errada, Senhor, me perdoa. Agora se a pessoa fica pecando, ela chega uma hora que fica difícil, não é? Fica complicado. Então você entendeu também sobre o pecado, não é? Eu não posso viver pecando. Aí, vamos avançando ainda mais no entendimento? Vamos lá? Aí eu preciso obedecer, porque o pecado é desobediência. Por isso que eu falei sobre pecado, porque pecado é desobediência. Então quando eu entendo que eu sou salvo pela graça, que eu não tenho mérito algum, que eu preciso da graça de Deus, que eu preciso dele para me manter firme no caminho, e que eu peco não por prática cotidiana, não, eu peco porque acontece, mas eu peço perdão, eu clamo pela graça de Deus, é porque eu obedeço. Isso é obediência, não é? Se a pessoa diz estar no caminho da fé, diz estar no caminho da graça e não obedece, ela continua do jeito que está, ela não conheceu a Deus. Eu acabei de citar vários versículos. Ela não conheceu, tem algum problema, não é? Porque vou citar aqui alguns versículos sobre obediência. Por que eu preciso obedecer? Em Lucas capítulo 6, verso 46... diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ou seja, é o entendimento de que se eu estou em Cristo,
Eu não vou obedecer para ser salvo. Eu obedeço porque eu amo a Deus. Eu não obedeço para ser salvo, eu obedeço porque eu fui salvo. Não, eu vou obedecer a Deus para eu ser salvo, para eu conquistar a minha salvação. Não, eu obedeço porque eu fui salvo, porque eu estou manifestando que sou sal da terra, que sou luz do mundo. Por isso que eu obedeço a Deus. Não tem aquela passagem bíblica, né? Que os que são de Jesus ouvem a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não coloquei na pauta, né? Tem lá em João esse versículo. Então, se Jesus fala pra gente fazer e a gente não faz, é porque a gente não conhece Jesus. Precisamos obedecer para manifestar que somos de Deus. Por isso que precisamos obedecer. Não é para ser salvo, é porque você foi salvo. Você quer ver um versículo interessante? Lá em Mateus 28:19, fala: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ensinando-vos a guardar todas as coisas. Aí o pessoal só prega a parte boa do evangelho e não ensina a guardar. Quando eu prego o evangelho, eu tenho que ensinar a pessoa a guardar tudo que Jesus ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas. O próximo como a mim mesmo. Aí eu não ensino. Como assim? Não tem como. O evangelho não pode ser pela metade. Eu preciso ensinar a pessoa a guardar, não é? É muito forte isso aqui. Se eu entendo, se eu reconheço Jesus como o meu único e suficiente Salvador e Senhor, eu tenho que tomar a decisão de obedecê-lo, porque nós fomos chamados para obedecer. Como que eu posso dizer que sou de alguém e não obedeço? Como é que eu posso ser de Jesus e não obedecê-lo? Não tem como, né? E eu tenho muitos versículos aqui sobre isso, não é? A fé, ela é um ato de obediência. Você sabia disso? A fé é um ato de obediência. Eu preciso obedecer como resposta à minha fé em Jesus. Lá em Romanos 1:5, o apóstolo Paulo ele disse assim, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Não é? Vou citar vários versículos sobre obediência, não é? Em Atos capítulo 5, Deus diz assim, o apóstolo Pedro falou assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que o obedecem. O Espírito Santo vai estar com você se você obedece a Deus, como resultado da salvação. Resultado do que Deus fez para você. E eu tô quase terminando, tá? Tô quase acabando, prometo. Esse é um tema muito lindo, muito legal. Em Hebreus capítulo 5 eu quero ler também. A partir do verso 6 diz assim: como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Está falando de Jesus. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, Jesus foi obediente ao Pai, né? Lá em Filipenses 2 fala que ele foi servo, ele obedeceu em tudo, ele fez a vontade do Pai. E aí diz aqui que a salvação para todos os que lhe obedecem. Então, se ele obedeceu, eu tenho que obedecer ao Pai também. Não para ser salvo, mas porque eu fui salvo, né? Não podemos respeito, mas não podemos crer na hipergraça. Não, eu sou salvo, então tá tudo liberado. Se bem que quem pensa assim não entendeu a graça de Deus, né? Com todo respeito, quem pensa que foi salvo e tá de boa, não precisa buscar mais, tá? Não entendeu, porque quem foi salvo não vai viver pecando, não é? E aí, eu quero encerrar este programa, quero ir para a parte final deste programa, lendo alguns textos para você. Tem uns textos interessantes aqui. Em
Gálatas 5 fala do fruto do Espírito, né? Fala do fruto do Espírito. Fala do fruto da carne e do fruto do Espírito. Ó a diferença entre quem é salvo e quem não é. Porque as obras da carne são manifestas. Aí são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Caramba, o trem é difícil, meu pai amado. É difícil até citar. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, porque não foram salvos. Mas o fruto do Espírito, não é os frutos, tá? É o fruto. Olha o que demonstra quando você é salvo. Quando você não vive fazendo coisa errada. Quando você obedece a Deus, olha o que você manifesta. Olha que lindo, é o fruto. São todos os gomos, tá? Do fruto. É o fruto inteiro. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. No 24 fala: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Bênção, né? A gente tem que fazer as obras do Espírito e não as obras da carne. E a nossa fé manifesta as obras. Encerro com esse versículo de Tiago. Eu já falei sobre isso, né? Salvação pela fé e não pelas obras. Eu já falei sobre isso em outro programa lá atrás, não é? Podemos trazer outro tema no próximo. Em Tiago capítulo 2... verso 14 fala: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tem as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Claro que a fé nos salva, mas o que Tiago quer dizer? Se eu não manifesto através de boas obras a minha obediência em Cristo, porque quando eu pratico boas obras eu estou obedecendo a Jesus. Estou sendo obediente. Elas manifestam que sou de Deus. É isso que Tiago está dizendo aqui, né? Se um irmão tiver com falta de mantimento, tiver passando dificuldade, e você falar assim: vai em paz. E o programa aqui quer me atropelar, você viu? O negócio... Vai embora, Jean, já falou demais. Estou quase encerrando a vinheta de encerramento. Meu pai. Então, vai em paz. E você não der o que ele precisa, você não está manifestando as boas obras. A fé, se não tiver as obras, ela é morta, tá? Então demonstra, obedeça a palavra de Deus, tá bom? Concluindo, obedeça a palavra de Deus, sendo santo como Deus é santo. Não sendo tal, crentão, santarrão, mas sendo santo, humilde, clamando pela graça de Deus todo dia. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser fiel a Ti. E manifeste isso, manifeste essa obediência, não é? E eu vou aqui pro WhatsApp ver se tem mensagem, não é? Parece que não temos mensagem. Então manifeste isso, tá? Mostre que você é salvo, que você é santo. Não que você é melhor que ninguém, mas você foi salvo por meio da fé em Cristo Jesus, porque Cristo fez. Aí você retribui, se é que podemos retribuir, mas você retribui para as pessoas. Você mostra para elas. As pessoas têm que olhar a diferença entre o justo e o ímpio. Malaquias falou isso lá no seu livro, que haveria uma diferença entre o justo e o ímpio, quem serve a Deus e quem não serve. O justo, que foi justificado pela fé em Jesus, ele manifesta as boas obras, ele obedece, ele não vive pecando, ele faz o que é certo, tá? Não para ser salvo, mas porque ele foi salvo, tá bom? Espero que tenha falado com você este programa, tá certo? Que Deus continue te abençoando grandemente em nome de Jesus. Eu sei que eu falei demais, mas eu sou apaixonado por esse tema, não é? Graça de Deus, salvação, fé em Jesus, tá bom? Deus te abençoe, forte abraço, até sábado que vem, hein? Sábado que vem tem mais por dentro da Bíblia, a partir do meio-dia, todo sábado e domingo às 13 horas tem a reprise, tá? Se eu fosse você, eu não perdia não, tá? Depois nas principais plataformas de podcast. Deus te abençoe, forte abraço, bom fim de semana, tchau. Você acabou de ouvir Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson, só aqui na Rádio Maior Amor.